Eu aqui novamente, eu como um bom vascaíno, estou aqui falando de quem? Do Vasco, lógico, né? Então, eu peço desculpa a vocês pelo o jogo passado, eu não ter feito vídeo, porque eu estava viajando e onde estava, o sinal não era muito bom. Aí eu peguei e falei, bem, eu vou fazer, quando voltar eu vou fazer um novo vídeo e aí eu falo por que eu não fiz o vídeo novo, tá? Em relação a Vasco. Eu não fiz Vasco e o Internacional, Vasco e outros também que eu não fiz, né? Então, fazer essa relação de ontem, Vasco e Atlético Goianiense. O Vasco, como todo mundo sabe, fez uma compra, comprou 4 jogadores, no caso o Felipe Coutinho. Tem uns que não foram comprados, foi empréstimo, mas está dentro de casa, né? Então, o Felipe Coutinho, o Alex Teixeira, o Souza e mais um colombiano que eu não gravei o nome dele ainda. Diz que esse colombiano é muito bom de bola, diz que corre pra caramba, então vamos ver. Então, a gente não pode soltar flores no momento, porque a gente não sabe como é que é. Às vezes pode ser que ele seja um espinho, a gente não sabe. Mas em relação ao jogo de ontem, o Vasco entrou bem em campo. Entrou, sofreu logo o pênalti, o Verratti perdeu o pênalti, ele chutou na mão do goleiro. E o Vasco, ele está sempre a formação do Vasco é sempre a mesma, não alterou nada ainda. Não alterou nada ainda. Então, talvez, contra o Atlético Mineiro, ele venha alterar, entrar Felipe Coutinho e os demais. Mas até ontem não teve alteração nenhuma. Então, em relação ao jogo do Vasco, agora vamos começar. O Vasco, ele ontem entrou em campo querendo ganhar a todo custo. E aí fez o quê? O Vasco partiu para cima, desconheceu o Atlético Goianiense, partiu para cima. Logo no início sofreu um pênalti. O Verratti sofreu um pênalti, ele mesmo foi cobrar o pênalti e perdeu. Não é dizer que ele bateu mal, não, porque o goleiro está dentro do gol, o Verratti está ali para fazer o gol. E o goleiro está lá dentro do gol, né, para poder defender a bola quando alguém chutar. Então, no caso, o Verratti, não é dizer que ele bateu mal, mas também não bateu bem, que pênalti bem batido entra. Né? O pênalti que é bem batido, ele entra. O goleiro não pega, não bate na trave, nada. Então, ontem ele não bateu muito mal, não. O goleiro que foi bem na bola. Eu só achei que ele bateu um pouco devagar. Se fosse um pouco mais velocidade a bola, o goleiro não chegaria a tempo. Mas tudo bem, águas passadas, não vai aos moinhos e não vamos chorar o leite derramado. Aí, logo em seguida, o pênalti foi aos 15 minutos. Aí depois o Vasco vai fazer um gol. Anulado corretamente, porque o jogador do Vasco estava impedido. Se é outro de outro time, vai dizer, não, roubaram o Vasco. Não foi. O gol estava impedimento. Se o juiz fizesse vista grossa e desse o gol, tudo bem, que dá para o outro, né? Mas não pode dar para o Vasco, né? Então, o outro tem pênalti que o jogador nem encosta nele, ele cai, o juiz marca pênalti. Por que a favor do Vasco não tem uma ajudazinha? Então, o Vasco acabou o primeiro tempo 0-0, 0-0, 0-0, aí começou o segundo tempo. O Vasco voltou sem mudança nenhuma. Aí logo o espaço foi 5 minutos, parece, 7, uma coisa assim. O nome dele é David. O David fez o gol, por sinal até um gol bonito, que ele está de costa para o gol. Ele dominou a bola de costa, ele rodou e chutou lá no canto esquerdo. O goleiro quase que apanha. E aquele goleiro é bom, ele agarra bem. Hoje em dia, no Brasil, tem muito goleiro bom, muito. Os melhores para mim é o Bento, né? O Bento, o goleiro do Vasco, o goleiro do Palmeiras, o goleiro do Atlético Mineiro, são tudo bons. Eu estou falando em termos de goleiro brasileiro, tá? Então, ele tem muito goleiro bom no Brasil, muito. Esse goleiro do Botafogo também é bom. Então, tem vários. Então, o Vasco ele desenrolou o segundo tempo. O Vasco, depois que fez o gol, ele atacou, mas ele deu um pouco de campo para o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense. E o Atlético começou a sentir que estava em campo bem e começou a partir para cima. Teve hora que até apertou o Vasco.
a ponto de quase empatar o jogo. Aí, mas ele chutava muito, ainda bem que ele estava chutando para fora, quase não ia bola em direção ao gol, e a pouco que ia fraco, o goleiro defendia. Então o jogo foi um jogo muito bom, eu gostei do jogo todo, do princípio ao fim, não é porque o Vasco venceu, é porque eu gostei do jogo, tá? Do jogo. Então, é que nem eu vi também depois do Vasco, teve outro jogo, né? Do Botafogo e do Palmeiras, eu vi o Botafogo vencer de 1-0, e mesmo que não vencesse, que fosse 0-0 o jogo, ou 1-1, que fosse, o jogo foi um jogão, Palmeiras e Botafogo. E aqui no Rio, jogo do Vasco e Atlético Goianiense, o Vasco foi bem superior ao Atlético Goianiense, principalmente no primeiro tempo e do meio para frente do segundo tempo. O Vasco dominou bem. Só tem que o Vasco dominou, mas assim, relaxou. O Vasco ficou depois do gol, ele relaxou um pouco. Ele não estava indo com muita sede ao pote, ele estava mais devagar, sabe o que é? Então, mas isso é tudo futebol. Eu tenho amigos meus aqui, vascaíno, que diz para mim assim, Ornella, nós já estamos caminhando para o título. Não é isso. Nós não estamos caminhando para o título. Nós estamos caminhando para a vitória. O título vai ser muito difícil o Vasco pegar. Não é dizer que o Vasco não tem time para pegar, não. O Vasco tem time. O Vasco não está mais na frente porque os dois treinadores que o Vasco teve foi dois treinadores fracos. Ramon Dias, aquele outro português que eu nem sei o nome dele. O português foi pior que o Ramon Dias ainda. Então, o Ramon Dias, ele estava bem no Vasco o ano passado. Esse ano, teve alguma polêmica lá, alguma coisa que houve, uma panela lá que era contra ele e que tentou derrubar. Aí ele saiu, entrou o português, pior ainda. Aí foi quando perdeu de 6-1 pro Flamengo, mas não sei o quê. Aí quer dizer que o mesmo time na mão desse Rafael, ele já está, o mesmo time já ganhou 4 vezes em seguida, já está lá em cima, se eu não me engano, porque é 9º ou 10º lugar que o Vasco está. Então, quer dizer que o problema não é o técnico, é o técnico. O jogador faz corpo mole, faz sim. Claro que no tempo que eu jogava bola, nunca fui craque não, mas jogava umas bolinhas por aqui. A gente fazia corpo mole quando queria tirar o técnico, sabe? Então, eu sou contra isso. Eu sou contra isso. Mas tem pessoas que é a favor, sabe? Tem pessoas que ele é a favor. Então, a fazer o quê? A gente não pode andar com as pernas de ninguém, né? A gente tem que andar com a nossa. Então, 10 faz corpo fraco e eu não faço. Tá bom? Então, o jogo do Vasco foi isso. Então, aí quando entrou esse Rafael Paiva, aí o Vasco foi lá em cima. Então, o Rafael Paiva, ele ganhou quase que 5 partidas em seguida. Ele ganhou uma, aí depois empatou e pegou 4 em seguida. Então, quer dizer que está bem melhor assim. Eu espero que continue. Agora, eu não estou pensando em título, não. Tem amigos meus aqui que estão pensando que nós estamos na caminhada para o título, isso, aquilo. Eu acho que para o título vai ser meio difícil. Porque tem muitas equipes boas aqui no campeonato. Tem o Botafogo, tem o aqui do Rio, tem o Botafogo e o Flamengo, tem o Palmeiras, tem o Atlético Mineiro, que vai ser o nosso próximo jogo, né? Vai ser contra o Atlético Mineiro. Então apesar de ter outros times que está bom, mas é bom, mas está embaixo. Eu não sei por causa de quem, Internacional, Grêmio. Então, o São Paulo também está embaixo. Então, o que está mesmo em cima é Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras e agora o Vasco. Mas para o Vasco chegar lá, para título, é difícil. Não é impossível, mas é difícil. A distância entre o primeiro e o Vasco está grande, parece que é de 10 pontos, uma coisa assim. Então, eu falo a verdade, eu fico satisfeito se o Vasco ficar na zona da Libertadores. Entre o primeiro e o sexto, se o Vasco ficar ali dentro, já fico muito satisfeito, que pelo time que o Vasco estava, ele se classificar para a Libertadores, é como se ele ganhasse um título. Então eu penso assim, mas tem pessoas que não pensam assim, né? Ele acha que tem que correr atrás do título. O título, se vier, vai ser bem-vindo,
Mas eu sempre digo, é difícil, mas não é impossível. Mas eu acho meio difícil o Vasco ser campeão, tá? Então muita gente acha que sim, eu acho que não. Mas vamos ver. Até o final do campeonato, termina em dezembro, até lá a gente vê quem vai ser o campeão. Eu espero que seja o Vasco, mesmo com todas as dificuldades. Mas fazer o quê, né? O próximo jogo entre a gente e a Molambada, vamos ver se a gente devolve 6-1 a ele, que a maior goleada é do Vasco. O Vasco bateu na Molambada de 7-0. Então a Molambada bateu no Vasco agora de 6-1. Então está devendo alguma coisa ainda. Então 6-1 quer dizer 5-0. Tira um ponto de cada um, fica 5-0. O Vasco bateu de 7. Então vamos ver se no próximo jogo entre o Vasco e a Molambada, se a gente bate de... Aí no lugar de bater de 6-1, vamos ver se ele bate de 6-0. Difícil pra caramba. O Flamengo tá um time bom. Tem alguns cabecinhos de baga no meio, que Deus bota lá em cima, mas é fraquinho. Então, mas, amigos, eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês gostaram do vídeo. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações. Agora eu vou falar uma coisa que muita gente me pergunta. Como eu faço para se inscrever no canal? É bem simples. Abaixo do vídeo está escrito assim, inscreva. É só chegar ali e clicar em cima. Ao lado vai aparecer um sininho. Às vezes o sininho aparece branco, às vezes aparece preto. Clica em cima de qualquer maneira. Se você clicar e ele parecer preto, você clica em cima de novo. Pronto, está todo mundo em casa, é grátis, ninguém paga nada. Tudo que eu fizer aqui vocês receberão, você vai ver, pode ser de esporte ou não esporte. Tranquilo, tá bom? Então fica com Deus, até o próximo vídeo.